próximo passo é criar aquele rasgo lateral nessa peça que vai subir e descer. Então eu tenho aqui marcado os dois limites que eu já pré-marquei na peça e eu achei o centro dessa largura da tábua que vai correr. Ou seja, esse rasgo que eu vou criar, ele vai ser exatamente aqui em cima dessa linha, bem no centro deste limite até este. Então eu vou usar a tupia presa na bancada para tupia para fazer esse rasgo, para ficar uma coisa bem feita e precisa. Eu estava pegando ali uma fresa, escolhendo uma fresa justamente para acompanhar o parafuso que eu vou usar. Então eu já escolhi aqui a fresa, vou prendê-la na tupia para a gente começar o processo. Sempre que você estiver manipulando a sua tupia para regular, para trocar fresa, trocar ferramenta, sempre manipule essa situação com a máquina desligada da força. Isso é importantíssimo para a sua segurança. Depois das marcações feitas na peça, justamente onde é o limite inicial e final do rasgo que eu vou fazer e o eixo, exatamente o centro onde eu vou passar o rasgo, é importante fazer alguns pré-ajustes na tupia, na bancada de tupia. Então, eu já fiz dois pré-ajustes aqui, ou seja, eu peguei o eixo da fresa e posicionei bem no meio desta linha. Ou seja, quando eu posicionar a peça aqui, eu tenho certeza que a hora que eu abaixar, ela vai fazer o rasgo exatamente no meio do risco. Mas na hora que você for iniciar a ação, é interessante de repente você conferir isso. Então você começa, abaixa, faz uma marquinha, volta e confere se a marcação que você fez e se o ajuste que você fez está ok. Bom, a segunda questão é a altura da fresa. Eu vou passar uma madeira, um MDF de 15 milímetros pela fresa. Então eu não vou fazer essa ação de uma vez só, para não forçar tanto a tupia. Então eu vou fazer em duas etapas. Então eu considerei aqui a fresa com a metade da altura, 7,5 milímetros, que é a metade de 15 milímetros. Então eu vou fazer um rasgo primeiro na metade da espessura e depois eu termino passando novamente. O terceiro ajuste que você tem que fazer é criar uma marcação para que você saiba onde você inicia o rasgo e aonde você termina. Então para fazer isso eu vou marcar aqui com o esquadro dois riscos. Um risco para cada lado da fresa. E esse risco eu vou fazer aqui a marcação na bancada. Então um risco aqui. E o outro risco aqui. Agora eu tenho aqui a marcação inicial e final. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir essa marcação para a lateral. Então quando você for iniciar a sua ação de iniciar o rasgo, o que você tem que fazer? Eu vou encostar a peça aqui, a fresa vai estar girando, e eu vou posicionar esta linha na linha de cá. Ou seja, eu estou considerando a espessura da fresa para cá desse risco. Então eu vou posicionar aqui, antes de apertar, antes de abaixar, eu vou posicionar esta linha nesta linha. Esta, nesta. Posiciono, abaixo, aí a peça vai encostar na bancada e aí você começa a empurrar. Quando você chegar do lado de cá, você tem que considerar o quê? Esta linha parando na linha de cá, que é o limite até onde você vai fazer o seu rasgo. É muito simples, basta fazer certas marcações. Vejam o que eu falei no início. Quando você for começar o rasgo,
inicia, marca e para de novo só para você conferir. Tá super fora. Então essa regulagem que eu fiz nesse sentido tá errada. Então eu vou corrigir isso. Veja, eu passei a primeira passada, então agora antes de eu mexer na fresa para vazar a peça inteira, eu vou passar o outro lado, porque aí eu já mexo uma vez só e termino. Tupi é uma máquina incrível mesmo, olha que legal. Um rasgo perfeito. E agora só dar uma lixadinha para tirar algumas rebarbinhas. Caso você não tenha uma bancadinha para sua tupia, você pode usar a tupia de coluna com a guia paralela, que é um acessório da tupia. Então, que é essa peça onde você regula justamente a posição do seu rasgo. Logicamente você tem um limite aqui de largura, porque você tem as hastes da guia que tem um limite de medida. Mas nessa situação, num sarrafo pequeno, não tem problema nenhum. Como você regula isso? Primeiro você tem que posicionar a fresa exatamente no meio do risco que você vai criar o rasgo. Então é esse movimento. Então você abaixa, lembre-se, está regulando, está ajustando, desligado da força. Quando você definiu exatamente onde você quer o rasgo, você trava, através das borboletas, essa guia. Vejam, está ligeiramente fora, muito pouco. Então, corrige. Agora está perfeito. O outro ajuste é exatamente o que você vai aprofundar. Então, esse ajuste você vai regular aqui, na mola da sua tupia de coluna. Então, você vai precisar afundar o quanto você quer, vai travar e aí vai empurrar a tupia. E tá aí, o seu rasgo está pronto, perfeitamente. Eu aqui fugi um pouquinho porque a madeira não estava bem presa e aí a tupia teve a tendência de fugir. Por isso que comeu errado aqui no início. Mas se você olhar pelo outro lado, o rasgo está perfeito. Eu quero passar para vocês mais duas opções para vocês realizarem esse rasgo na madeira lateral. Além das duas que eu já passei, uma outra opção seria usar uma tupia laminadora,
onde você vai posicionar uma guia, uma régua na lateral da base dela, prendendo com o sargento e, logicamente, deixando a régua, essa guia paralela exatamente ao risco que você vai realizar o corte. Então prende com o sargento e simplesmente vem passando a tupia laminadora. Então essa é mais uma opção para você abrir o rasgo. E a quarta opção para você abrir esse rasgo é você utilizar uma serra tico-tico e uma guia. Então você faz 2 furos nas extremidades com uma broca, prende a guia e realiza o corte encostando a base da serra tico-tico na guia que você prendeu, e aí você consegue realizar um corte reto, preciso. Então essa é a quarta opção para você abrir esse rasgo. Bom, depois do rasgo feito, agora eu preciso fazer a furação na peça interna. Então eu encaixei aqui o carrinho, vamos chamar de carrinho, e agora eu vou fazer um furo aqui, encostado nesse limite, e colocar o parafuso com a manopla. E o cavalete está pronto. Na realidade eu fiz aqui dois furos vazados justamente para poder carregar o cavalete dessa forma. A ideia desse cavalete é que você tenha uma peça coringa que sirva para diversas funções diferentes. Então, por exemplo, você tem a área onde você pode colocar algumas ferramentas, e a intenção nossa é criar ainda aqui alguns acessórios que você coloca por cima, aqui pelo topo, para que te ajude em algumas situações. Então, se eu for analisar questões de altura desse cavalete, ele fechado dessa forma, na altura mínima que seria, ele tem 71 centímetros. 71 centímetros por uma altura mínima até tá legal. Mas se eu começar a acrescentar aqui alguns acessórios em que eu acrescente alguma altura, isso você já começa a perder em termos de funcionalidade na altura. Então, eu vou fazer uma alteração nessa peça justamente para aumentar a sua possibilidade. Como existe a possibilidade de você colocar ferramentas e ele ficar muito pesado para você carregar, a minha intenção é colocar umas rodas nele. Mas se eu acrescentar umas rodas na altura que ele está aqui, ele vai ficar com mais 10 centímetros de altura. E aí sim, acrescentando acessórios aqui em cima, vai ficar mais alto ainda. Então pode ser que você, se for usar esse cavalete como um apoio para a sua bancada, para você apoiar na bancada e no cavalete, ele fique além da conta. Então por isso que eu vou cortar, a minha ideia é realmente cortar ele aqui na altura, justamente para que eu tenha uma medida mínima menor para dar mais possibilidades. Então eu vou gerar essa alteração para melhorar as possibilidades da peça. Bem, e daí já fica até uma dica para vocês de como cortar, por exemplo, uma caixa fechada. Você montar uma caixa e acabar cortando ela, você pode até criar uma caixa todinha fechada, serrá-la por toda a volta e você cria uma caixa com uma tampa, por exemplo. Então fica aí mais uma dica. É muito simples, eu vou usar a serra circular manual com a sua guia paralela. Para realizar esse corte, eu fiz a marcação com um graminho, justamente para marcar de todos os lados na mesma distância. Aí fica uma dica novamente de segurança, que é muito importante: quando você estiver manipulando a sua serra circular, regulando, ajustando guias e tudo mais, mantenha ela sempre desligada da força. E só ligue a hora que realmente você for realizar o corte. Bom, então depois de feito o risco onde eu vou fazer o corte, eu ajustei a guia paralela da serra circular para poder realizar o corte. Sempre lembrando da segurança, proteja os seus olhos com óculos, para que não tenha nenhum problema. Esses cortes, nessa caixa eu tenho 2 lados lisos e 2 lados com 2 sarrafos fixados de cada lado. Então primeiro eu realizei o corte nos 2 lados lisos sem problema algum. Agora, na questão dos 2 lados menores onde eu tenho os sarrafos,
eu não tenho muito apoio para a base da serra. Então o que eu fiz? Eu peguei alguns pedacinhos de MDF e complementei entre os sarrafos da peça justamente para melhorar, ou seja, criar um apoio eficiente para a base da serra. E daí consegui realizar o corte sem problema algum. Como a ideia é usar o mesmo fundo, eu removi as laterais que sobraram e inclusive como a ideia é colocar as rodas na peça, eu já aproveitei e fiz as furações para a roda. Para fazer essas furações, eu tenho aqui o eixo onde fixa com a roda um pouco curto. Então, eu precisei fazer uma adaptação, ou seja, criar um rebaixo na furação do eixo, justamente para poder embutir um pouco a porca. Então, para fazer isso, eu usei uma broca chata para madeira, para rebaixar um pouco o furo. E depois, eu realizei o furo no centro, com a medida do eixo do parafuso. Aqui no caso, seria interessante aquela que tem uma chapinha com 4 furos e que você prende com parafuso. Mas na hora de comprar, não tinha disponível o modelo que eu queria, que era justamente esse modelo que tem um travamento duplo. Ou seja, ele trava tanto a roda como o eixo, que é justamente para que o cavalete fique bem firme na hora que estiver todo travado e não fique com algum jogo. Então, eu acabei optando por essa opção, que é só um furo, só um parafuso. Por isso que eu fiz esse rebaixo para poder conseguir usá-lo. Eu vou colocar aqui uma arruela, vou encaixar aqui por baixo. O furo está bem justo, então eu vou rosquear com a própria roda. E agora eu já vou aproveitar, à medida que eu estou girando, eu já vou encaixar a porca e já vou prender o parafuso na porca. Apesar de que eu até consigo colocar uma chave aqui para apertar. Se você utilizar esse tipo de rodízio com parafuso, por exemplo, e você perceber que você tem problema disso aqui estar soltando à medida que vai usando, o que você pode fazer é encher essa lateral da porca com um adesivo epóxi. Aí ela fica bem presa e não tem problema de soltar. Bom, agora eu vou passar cola e fixar o fundo na caixa. Percebam que o que eu cortei de altura da caixa é o que eu estou acrescentando aqui com a altura da roda. Então, isso, como eu falei anteriormente, para aumentar as possibilidades do cavalete. E o cavalete multiuso está pronto, um cavalete que vai te ajudar muito em muitas situações diferentes. Você, além de ter a regulagem de altura, você pode carregar algumas ferramentas, algumas máquinas. Dentro da sua necessidade. Esse compartimento menor você vai usar para coisas menores, como por exemplo vidros de parafuso, ou seja, várias opções diferentes. Se você curtiu o nosso projeto, dê um gostei no YouTube e compartilhe com seus amigos. E caso você deseje adquirir o kit dos materiais para realizar esse projeto, basta acessar o link na descrição do programa. Um grande abraço e aguardo vocês no próximo programa.